Bem, então, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de Sociologia, aqui com o professor Tiago, tá? É um prazer receber todos aqui. Vou incorporando gente aqui na nossa aula. E a gente vai trabalhar hoje o nosso mais novo capítulo, né? O capítulo 10. A gente vai falar sobre o trabalho. O título seria Outros Olhares sobre o Trabalho, ok? E aí, a gente vai discutir sobre isso. Então, livros de sociologia, para a gente falar um pouco dessas questões, tá? Tem mais gente se incorporando aqui à aula. Nossa classe está chegando o pessoal aí. Bem, vou falando por enquanto. Para quem chegou agora, sejam todos Bom bem-vindos. dia, professor. Bom dia, rapaz. Tudo bem? Como é que está essa força? Tranquilo? Obrigado por ligar a câmera aí, assim eu fico te vendo e não me sinto tão sozinho, tá? Valeu mesmo aí, ó. Hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o contexto da Revolução Industrial, né? A gente pode também se vir como exemplo aí, o Jonathan está com a sua câmera ligada, né? Mostrando aí a sua maravilhosa biblioteca, top, show de bola, um ambiente adequado. Eu acho muito bom isso, né? A gente tem que se preparar no nosso, de fato, o nosso ambiente, para que seja, de fato, uma extensão aí da nossa sala de aula, né? Imagina só eu ministrando uma aula para vocês aqui de camiseta, todo amassado a cara, cabelo assanhado, né? Todo à vontade, os meninos passando aqui, o cachorro subindo, então não ia ser adequado. Então a gente deve se preparar para a nossa aula, que é um momento de interação e aprendizado. A diferença é que vocês daí, da casa de vocês e eu daqui, da minha casa. Certo? Então, ó, para a gente iniciar, eu queria colocar uma questão de problematização aqui, uma reflexão, tá certo? A gente vai falar um pouco sobre os novos olhares aí em relação ao trabalho e a gente está analisando, gente, um contexto da chamada Revolução Industrial. Então, a gente vai falar muito sobre isso hoje, tá? Aproveitando os meninos aqui, ó, que estão com a câmera ligada, quem quiser também ligar a câmera aí para ficar mais dinâmica a aula, eu agradeço, tá? Então, olha só, pessoal. Uma pergunta que a gente pode fazer nessa reflexão que eu estou colocando aqui para vocês é a seguinte, ó. Qual a relação do ser humano com o trabalho? Vamos pensar nessa pergunta aí. Qual a relação do ser humano com o trabalho? Né? Outra reflexão importante é a gente pensar a seguinte pergunta. Haverá um sistema político perfeito, ou se já existe, né? Como é que a gente pode pensar isso? Né? Se haverá ou se já existe algum sistema político perfeito? Por que eu me preocupo em trazer essas questões? Porque a gente vai meio que fazer agora um resgate ao passado, para tentar trazer aqui as concepções do livro a respeito de outros modos de produção que existiram, de outras formas de relações sociais, voltada ao âmbito econômico, outras formas de relações econômicas, né? Do modo de viver das pessoas, de produção e reprodução do espaço, tá? Por isso que a gente vem aqui trazendo a perspectiva dessa Revolução Industrial, ou melhor, o contexto, tá certo, da Revolução Industrial. Então, a gente está, nesse passado que eu falei para vocês, por volta ali do século XVII, né? Século XVII, século XVIII, primeira Revolução Industrial, né? Nessa transição, quando a gente chega no século XVIII, Revolução Industrial, propriamente dita. Deixa eu incorporar as pessoas aqui na aula. Sejam bem-vindos. Tá? E aí, assim, a primeira coisa que a gente tem que colocar em mente, tá? Miguel, tudo certo aí, né, Miguel? Obrigado por ligar a câmera, tá? Jonathan e o Ítalo também aí estão nessa vibe aí. Pelo menos eu não me sinto tão só, eu gosto disso, tá? Voltando aqui, então a gente está passando por essa perspectiva da chamada, gente, ou do chamado, tá? Avanço tecnológico. Claro, aqui, incorporando-se à aula.
Então, são avanços tecnológicos que, claro, os avanços tecnológicos desse período, século XVIII, não é como a gente tem hoje, né? Se nesse tempo eu falasse para vocês que um dia o homem iria à Lua, alguma coisa desse tipo, vocês iam dar risada de mim. Não precisa nem ir muito lá atrás para entender isso. Sei lá, 10 anos atrás, se eu falasse para vocês ó, que um dia eu ia estar num aparelho e que eu ia estar vendo vocês aqui, ou então ia estar ministrando uma aula, né, vendo vocês do outro lado, vocês iam começar a dar risada, dizer, rapaz, esse cara tá ficando louco, né? Não tem nenhum sentido isso que ele coloca, porque o avanço tecnológico hoje, esse meio técnico científico informacional, né, na geografia do Milton Santos, totalmente científico, né? É totalmente avanço com a relação tecnológica, avançado. O que eu estou colocando aqui são as novas formas de produção que fizeram parte da primeira revolução industrial, como, por exemplo, o arado, né? Aquela técnica dos moinhos com a energia, com a força da água, tá? Então, de um primeiro momento, você tinha a produção das manufaturas produzidas manualmente, e agora você tinha agora um chão de fábrica formado por vários artesãos produzindo isso em larga escala. Isso já é um avanço tecnológico, né? Então, aos poucos, essa mecanização da produção de mercadorias foi substituindo aí o trabalho das pessoas, esse trabalho manufaturado. Consegue compreender? Estou falando no contexto da Revolução Industrial, tá? Então, a mecanização, não a robótica como a gente tem hoje, né? Mas esses processos mais evolutivos diante do cenário desse período, fizeram, obviamente, né, as relações de trabalho se modificarem. Então, a produção dessas mercadorias, elas agora eram produzidas através de etapas de produção. Você tinha, por exemplo, o artesão que produzia uma carroça, né? E ele estava inserido dentro do conjunto total da produção dessa carroça. Então, ele ia desde a extração da madeira, né, até a produção da roda, né, o entalhe com ferro, produzindo os detalhes, estudando os encaixes para produzir essa carroça. E agora é por etapa. Um funcionário é responsável pela extração da madeira, o outro pelo entalhe e a forma da roda, e sucessivamente isso vai gerando aí trabalhadores diferentes. Então, essa é o chão de fábrica com os artesãos nesse mundo modificado dessas relações de produção das mercadorias. Estão conseguindo acompanhar essa transição, dessa mudança? Quem não está conseguindo entender nada, eu posso explicar mais, tá certo? Se escalado assim, eu vou continuando aqui. Bem, então, nessa perspectiva, vão surgir aí os primeiros setores de produção da indústria, né? Referente aí ao setor primário, né? E referente ao setor secundário. Setor primário, obviamente, a agricultura, extrativismo, a gente falou da questão da produção da carroça, a extração da madeira e tal. E o secundário, a própria indústria, né? A indústria que, enfim, somente no segundo ano vocês vão, e lá no terceiro ano vocês vão ter mais subsídios, né, para entender melhor as formas de produção na indústria. A gente vai fazer um resgate de técnicas que se utilizaram, a gente vai ver os modelos de produção industrial, desde o Fordismo, o Taylorismo e os mais recentes, tá? Mas, enfim, o importante é entender que essa produção dessas mercadorias, pessoal, a produção dessa nova forma, né, de se relacionar com a natureza, foi gerando aí vamos começar a entrar no nosso foco hoje, vamos começar a gerar aí classes sociais distintas, né? As chamadas classes dos proletariados e os burgueses, tá certo? Então, essas classes se formaram e foram se colocando na discussão da época através da leitura marxista, através da ideologia alemã, através de autores, tá? E de pensadores que
estudaram o desenvolvimento do capitalismo lá na Inglaterra. Estou falando aqui do Marx e do Engels, tá bom? E aí eles começaram a observar que se formou aí duas classes distintas, tá? A classe que concentrava os meios de produção e dominava o circuito produtivo das indústrias, portanto, eles eram donos das indústrias, tá? E a outra classe que eram aquelas pessoas que trabalhavam nessas indústrias, os proletariados. Eu já falei disso aí para vocês ou ainda não? Eu acho que já, né? Eu acho que a gente já tem uma noção disso, ou ainda não? Já falei de burgueses e proletariados para vocês, eu só estou um pouco esquecido. Sim ou não? Eu acho que sim. Acho que eu já comentei, né? Oi, professor, não deu para ouvir direito. Você já começou a falar de quê? Eu já, em algum momento, falei para vocês disso aqui, dos burgueses e dos proletariados. Eu penso que já, Já. né? Já, pronto. Então, senão eu ia contextualizar mais, mas eu já tenho uma noção de mais ou menos que vocês já estão por dentro aí da discussão. Então, não vou assim, passar de modo superficial, tá? Bem, mas, obviamente, não vou deixar de explicar questões sobre isso, né? Então, o Marx e o Engels, eles começam a perceber que vão se formando essas classes. Então, quem são os proletariados, né? Os proletários são aquele grupo de trabalhadores das fábricas, das indústrias, que não detêm a propriedade. As únicas coisas que eles são proprietários é da sua força de trabalho. Então, eles detêm o quê? A sua força de trabalho, né? Eles não possuem os meios de produção, porque uma característica do capitalismo é a propriedade privada dos meios de produção, tá? Então, a propriedade, contraditoriamente na leitura do Marx e do Engels, ela priva, olha só, a propriedade privada priva de propriedade aqueles que não, digamos assim, se enquadram, né, são enquadrados na disciplina do capital. Consegue entender isso? Então, a propriedade privada dos meios de produção é um mecanismo que priva de propriedade aquelas pessoas que produzem a riqueza, que no caso da leitura marxista aqui é o proletariado, tá certo? Então, de um lado você tem o proletariado, que só tem a oferecer o seu trabalho, a sua força de trabalho, e do outro lado você tem aí quem? Você tem os burgueses, tá? Que são os detentores dos meios de produção. Então, na classe do proletariado, o trabalhador ele não mais detém, pessoal, o conhecimento de todo o processo científico de fabricação das mercadorias, né? Vou repetir, ó, o trabalhador proletariado, na análise marxista, né, ele não mais detém o controle ou o conhecimento do processo de fabricação. Então, lembra do artesão que antigamente, né, eu expliquei no início para vocês aqui, ele tinha todo o conhecimento, lembra do exemplo da carroça agora há pouco? Ele trazia o conhecimento desde a natureza, ao extrair essa madeira para produzir o material necessário para a carroça, né? Fundindo o ferro que iria utilizar, e agora ele ele é alheio àquilo que produz. Por isso que o Marx e o Engels fala do trabalho em compartimentos. O trabalho ele é separado. Ele agora ele não vai ter mais a noção do todo. A fábrica é isso, existem compartimentos, tá? Setores onde um trabalhador é responsável por uma única função, né? O outro faz a outra função, e assim você perde a noção do controle daquilo que você está produzindo. Por isso que eles são chamados de trabalhadores alienados. Por quê? Porque a alienação aqui vem no sentido de que eles são alheios àquilo que eles produzem. Entende? É essa a discussão da alienação. Os trabalhadores, eles não possuem agora o conhecimento do processo de produção. Eles são, digamos assim, fadados a um determinado tipo de trabalho.
A gente tem alguns exemplos, alguns filmes, né? Por exemplo, Charlie Chaplin, onde a gente tem aquelas cenas onde ele aperta um único parafuso, né? Uma porca. É o trabalho que ele passa 8 horas realizando, né? Então, veja, no final se constrói um produto, um automóvel, mas ele não tem o conhecimento daquilo que ele produz. Isso se chama o trabalho alienado. O trabalhador ele não vai deter mais a técnica da produção do todo, né? Professor, mas como a gente pode contextualizar isso no atual, no cotidiano? Imagina o seguinte, ó, se a Coca-Cola, né? Estou dando um exemplo aqui, tá? A Coca-Cola fizesse o quê? A sua fórmula, ela é colocada em sigilo, em segredo. Imagina só se todo trabalhador que trabalha na Coca-Cola soubesse todo o processo e a cadeia produtiva da Coca-Cola. Daqui a pouco eles iriam ter, né, o ouro na mão para produzir essa mercadoria. Então, dessa maneira e agindo dessa forma, né, os burgueses, que são os detentores das fábricas, eles obrigatoriamente devem alienar o trabalho, tá certo, dos proletários, para que a produção do processo produtivo seja lucrativa sobre o ponto de vista do capitalismo, tá? E nessa configuração é a crítica que o Marx e o Engels vão fazer nesse cenário lá na Inglaterra de avanço das relações capitalistas de produção, surgimento da indústria, tá? Então o trabalho ele passa a ter um novo olhar. Por isso que o título do nosso livro é Novos Olhares sobre o Trabalho. Então, vejam toda essa relação. É basicamente uma estrutura histórica, né? Que vem aí casar justamente com o início do capitalismo mercantil, né? Do capitalismo da produção de mercadorias, tá? Até a formação dessas classes sociais. E o exemplo é a Inglaterra, a primeira nação a se industrializar. Certinho? Perguntas, questões, dúvidas? Tudo tranquilo. Entendem essas coisas que eu falo aqui ou é muita informação? Eu falo muito rápido. Ítalo, dá para entender? Miguel, Tranquilamente, professor. tranquilamente. Jonathan, beleza aí? E as meninas, a participação dessas mulheres aqui, dessa turma aí. Então, E aí, Jonathan, tudo ok? como é? As mulheres não estão muito afim de conversa hoje, é isso? Escreve aí, então, certo? As meninas, representação das meninas aí. Vamos lá, ó. Na sequência, tá certo? Onde a gente vai falar agora sobre esse modo de produção, que vai de contraponto, ou seja, de maneira antagônica, né? Tem visões opostas, que vai de oposto ao capitalismo, que é o socialismo. E lá no livro está intitulado assim, ó, Socialismo Científico, ok? Então, vejam, é uma discussão interessante, porque até para a gente defender o capitalismo, a gente precisa saber quais são os outros, saber, por exemplo, o que é o socialismo. Ou então, para a gente defender o socialismo, ou argumentar, a gente precisa entender o que é o capitalismo, tá? Aqui eu não quero fazer um debate de o que é certo, o que é errado, o que é o capitalismo, o que é o socialismo, mas, enfim, gente, é discutir e mostrar para vocês, principalmente pensando na perspectiva do Enem, que existe ou existiram outros modos de produção econômica que são importantes, vale a pena a gente entender para caracterizar a compreensão de como a gente se organiza no espaço hoje, tá ok? Então, hoje a gente vive no capitalismo, que esse modelo passou por algumas críticas, tem aqueles que concordam, porque existem coisas boas, sim, no capitalismo, mas também existem coisas ruins, né? E no socialismo, aqui a gente vai discutir agora, também existem coisas boas, mas existem, assim, muitas coisas que são ruins, né? Que não são bacanas, e é sobre isso que eu queria mostrar para vocês. Então, esse socialismo científico é o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês, tá?
Sobre o socialismo científico, é importante a gente destacar, pessoal, o seguinte: ele sempre foi entendido de uma maneira utópica. Né? Por quê? Porque ele, quando se consolidou, ele não teve, basicamente, de modo geral, né, de modo superficial, ele não teve a iniciativa prevista ou idealizada pelos seus percussores. Né? Muitas vezes esse modelo foi incorporado de uma maneira ditatorial, totalitarista, como a gente tem os exemplos de alguns países hoje. Mas é um modelo chamado socialismo científico que foi idealizado lá pelo Marx e pelo Engels. Esses autores que eu falei agora há pouco para vocês, são da Alemanha eles, tá? Eles. Bem, e seria basicamente uma doutrina política e também econômica que é completamente diferente do liberalismo no capitalismo. Então, no capitalismo, o Estado ele é liberal. As empresas, a livre concorrência, né? O mercado, em muitos casos, eles são maiores do que os governos. Tá? Então, a política é diferenciada, a política e a política econômica. Ok? Elas são liberadas. O Estado deve intervir para garantir, por exemplo, a segurança das pessoas, para garantir a propriedade privada, para garantir o comércio, né, para garantir isso. No socialismo científico, essa doutrina política e econômica, ela já vai ser agora concentrada nas mãos do Estado. E esse Estado, ele deve ser social, ele deve ser ideologicamente, né? Esse Estado deve ser para atender os interesses de quem? Do povo, tá? Para entender isso, o Marx e o Engels, eles elaboram o materialismo dialético, ou o materialismo histórico, né? Ou conhecido como também materialismo aí histórico. O que seria isso? O materialismo, essa forma material de visão, de se enxergar as relações de produção, o mundo, a vida, né, é entendida por Marx sobre a perspectiva apenas do econômico. Então, Marx coloca que o motor, tá certo, da história são as lutas de classe, são essa disputa do econômico entre quem tem riqueza, e quem produziu essa riqueza. E isso se explica através do concreto, através do material. Então, a história vai nos provar que a desigualdade social, a pobreza, nasce, na concepção do Marx, dessa relação material concreta que existe no processo econômico. Tá? Bem, e para isso ele vai trabalhar com a concepção de estruturas, né, relacionadas aí a uma infraestrutura e uma superestrutura, que vocês podem acompanhar essa discussão lá na página 95 aí do nosso livro, tá? Então, o que seria essa infraestrutura do capitalismo que o Marx e o Engels observou? Seria justamente, pessoal, o homem modificando a natureza, ou seja, a produção da vida, a produção e a reprodução das pessoas no espaço, né? Isso faz parte aí da infraestrutura. Como nós nos organizamos hoje? A população, a sociedade, ela se organiza como? Ela se relaciona com a natureza através do seu trabalho, né? E daí gera as coisas necessárias para a sua vida. Por exemplo, nós temos uma vida no cotidiano, onde a gente tem aulas todos os dias, né? Mas esses materiais aqui é tudo no sentido econômico, na visão do Marx. As pessoas se relacionam com a natureza para produzir, né, aquilo que elas necessitam. Então, veja que o Marx sempre trabalha no âmbito econômico, trabalha na natureza, a extração dos bens para a sua produção e reprodução. E aí, por exemplo, vocês se alimentam, o alimento vem da natureza, os produtos, a tecnologia, os computadores, tudo é dessa relação, e isso está abstraído dentro de uma infraestrutura pautada no aspecto econômico. Consegue entender isso? Outros autores não acreditam que é da discussão econômica. Né? Só para variar, vou dar um exemplo. Michel Foucault acredita na relação de poder, né? Mas aqui a gente está falando de socialismo científico e o Marx é o principal
sujeito dessa análise, tá bom? Bem, a superestrutura que o Marx coloca nessa tendência, né, do avanço do capitalismo, vai se afunilar para a discussão das ideias, do ideológico, fazem parte aí dessa superestrutura. Por exemplo, os costumes, as instituições, tudo isso caracterizam a sociedade, né? Aí também se inclui as relações de poder, né? A escola é uma instituição que nos vigia, que tem uma relação de poder. Nós estamos a todo momento sendo vigiados, as redes sociais, né? As nossas ações. Então, tudo isso aí faz parte dessa chamada superestrutura do capital. Eu vou dar um exemplo aqui, a moda. Eu gosto sempre de relacionar a moda com as mulheres, né? Uma moça que, por exemplo, anda com um sapato de salto baixo, né? Na moda e na época que é o salto alto. Isso vai estar controlando essa moça, né? Ela vai estar se sentindo coagida, né? A coerção dessa relação de poder existente aí. Então, isso faz parte da superestrutura. E qual a relação com o econômico que o Marx coloca? Ele diz que, dessa maneira, ela vai, para estar inserida nessa visão, né, do consumo, do capitalismo, ela vai comprar um sapato agora de salto alto. Então, a visão marxista é que tudo é pela perspectiva econômica. Tá? E aí, a gente está falando, obviamente, desse socialismo. Então, o econômico no socialismo, né, ou seja, deve estar entendido por dentro de uma revolução social. Por quê? Porque, na visão do socialismo, vai chegar um momento que a gente vai ter, sei lá, 10 pares de sapatos, mas a gente só tem um par de pernas. E a grande problemática dessa perspectiva consumista é que os recursos naturais, eles possuem um fim, né? Nós temos apenas um planeta Terra. E se todo mundo, por exemplo, vivesse no ritmo de consumo estadunidense, a gente iria precisar de pelo menos 3 planetas. E a triste notícia é que a gente só tem um. Então, essa é uma nova perspectiva desse modelo que traz uma crítica ao capitalismo, né? Porém, já no capitalismo, já vai se discutir outras questões. Já vai dizer, não é necessariamente uma crise que a gente está passando, até porque a gente pode produzir, devido ao avanço científico, a gente pode produzir novos recursos naturais. A gente pode arrumar um esquema de colonizar outros planetas atrás de recursos naturais e por aí vai. Tá? Então, se tem essa dicotomia aí. Por isso que são modelos antagônicos de visão da produção e relação social dentro do espaço, tá certo? Do espaço geográfico, né? Dentro da sociedade, é isso que eu coloco, tá? Então, o que é que o socialismo científico ele propõe? Uma chamada revolução científica, porque a crítica do Marx e do Engels é dizer o seguinte, abre aspas aí, eles dizem assim, quem domina o nível econômico também domina o nível político, ideológico e cultural. Né? Então, o Marx entende que essa superestrutura, o capitalismo, possui esse nível ideológico e quem detém esse domínio vai dominar, obviamente, a relação de poder sobre os outros demais níveis. Apareceu aqui uma mensagem dizendo que o nosso tempo está se esgotando. Está passando rápido. Certo? Então, qual é a quebra desse protocolo na visão do socialismo científico? É uma chamada revolução socialista. Entende? Então, o que seria, para a gente ir finalizando a nossa aula de hoje, essa revolução socialista? Então, essa revolução, para o âmbito socialista, né, deveria manter as necessidades da população. Essa revolução sustenta um Estado, tá, para manter as necessidades da população. Como, por exemplo, quais são as necessidades que nós temos hoje? A gente necessita de alimentação, a gente necessita de educação, né, a gente necessita de segurança. Então, nesse novo modelo de sociedade, quem iria garantir isso, quem era? Era o Estado.
Entende? A Revolução Socialista propôs isso. Agora, claro, isso que eu estou falando aqui, gente, ó, é tudo no âmbito ideológico, porque quando a gente vai ver na prática, na próxima aula, a gente vai fazer um monte de crítica aqui às ditaduras socialistas que se implantaram, né? Porque, assim, no ideológico, poxa vida, é muito bacana, né? Mas a história também, assim como o materialismo, né, do Marx, a gente faz até uma crítica ao Marx, nos mostraram outras coisas, né? Existem algumas formas de controle estatal que se tornaram atualmente ditatoriais, como exemplo, Coreia do Norte, né? A gente tem a Coreia do Norte, a gente tem alguns exemplos negativos e também positivos, né? De algumas sociedades como Cuba, China, né? Venezuela, tá certo? E principalmente, né, a antiga União Soviética, que antes era Rússia, depois passou a ser União Soviética e agora volta a ser Rússia novamente. Tá? A gente vai falar um pouco sobre isso na aula que a gente vai ter na semana que vem. Tá certo? Então, basicamente, essa Revolução Socialista, ela prevê essas questões que eu estou colocando para você aqui. O Estado deve atender às necessidades da população, como transporte, educação, saúde, segurança. O Estado que daria isso, tá? Deixa eu ver aqui, tem alguém falando? Sim, aqui a Laura saiu sem querer, tranquilo, tudo bem. Ó, outro ponto, né? Na Revolução Socialista, os meios de produção, eles não possuem mais essa visão do lucro. Por exemplo, a terra, a água, isso aqui são os principais meios de produção, a indústria é um meio de produção. Isso, no socialismo, né? Nessa Revolução Socialista, não teria obtenção de lucro, porque é entendido enquanto um bem comum, né? Sobre o discurso de quê? Por exemplo, como é que se produz a terra? Eu compro a terra na indústria? Não, a terra ela já é produzida naturalmente, é um bem comum da natureza. O oxigênio é um bem comum da natureza, a água também. Porém, no capitalismo foi capitalizado. Então, a Revolução Socialista fazendo essa crítica, entende? Tá? Então, os meios de produção saem dessa visão mais de lucro, mas assim, se coloca mais no sentido da manutenção das necessidades básicas da população. Então, o Estado ele deveria controlar no plano ideológico, né? Deveria atender a esses princípios, a esses preceitos. Então, quando a gente fala assim, socialismo, né? No plano ideológico, pessoal, é uma transição para o chamado comunismo, tá? Quer falar, Ítalo? Quer fazer uma pergunta, é isso? Ele se colocando a mão assim, Ítalo, quer fazer uma pergunta? Esqueci o que eu ia dizer, se eu lembrar, eu digo. Esqueceu? Anota, tá certo? Eu faço isso. Às vezes eu também esqueço das coisas, aí o que é que eu faço? Eu anoto. Tá bom? Enfim, tinha muita coisa para eu falar mais sobre isso. A aula pode cair a qualquer momento, mas, assim, só para eu colocar algumas coisas. É interessante a gente saber sobre o socialismo, mas, assim, é importante destacar que também o capitalismo é importante, gente. Não dá para a gente não ser capitalista. Só se a gente for morar na Lua, ou em Marte, ou, né, em outro planeta. O capitalismo, obviamente, ele precisa trazer uma configuração para tentar resolver os seus problemas, né? E aí, sobre o ponto de vista do socialismo, não existe solução para o capitalismo dentro da visão do socialismo, porque ele possui uma crise na sua estrutura. Então, a solução do capitalismo é o fim do capitalismo, de acordo com o socialismo, entende? Então, o Estado, no socialismo, é justamente isso, é para o povo, né? As decisões, elas seriam levadas em conta a discussão em assembleias coletivas, de acordo com a necessidade do povo, né? Surge nessa mesma perspectiva a discussão do anarquismo, só que é diferente, né? Se dizem até que é a ditadura do proletariado, mas são questões distintas, tá certo? Anarquismo e ditadura do proletariado são questões distintas. Na próxima aula eu vou começar aprofundando mais esses pontos, tá?
Então, basicamente, a revolução socialista vai querer a superação desse modelo que nós temos atualmente, que é o capitalismo, porque prevê que ele tem uma crise na sua estrutura e que no socialismo seria um mundo melhor. Tá? Lembra, socialismo não é a gente ter a ideia de que todo mundo ganha igual, não é por aí. Tá? Parte de alguns princípios que eu quero aprofundar com vocês a partir da próxima aula, mas que no plano ideológico é bacana, mas quando foi colocado em prática, aí vem a experiência da Alemanha, da Rússia, né, da Coreia, assim, que é o tema das nossas próximas aulas, aí eu vou explicar para vocês a falência desse modelo. Tranquilo? Eu tentei colocar a perspectiva dos autores, baseado aqui na nossa leitura do livro, e para isso eu preciso saber se vocês conseguiram compreender para a gente fechar O a nossa aula. socialismo ele é bastante parecido com o SUS. O que, Ítalo? Como é? O socialismo, uma analogia excelente que eu achei assim, ele é muito parecido com o O SUS. SUS. Porque o SUS no papel é uma maravilha. É para ter leite cirúrgico, é para ter várias coisas. Agora, na prática... Muito bem, entendi essa analogia. A gente vai combinar o seguinte, tá certo? Lembra, Ítalo, de na nossa próxima aula a gente tentar abrir um debate para discutir mais sobre esse ponto. E aí a gente pode fazer um debate assim, tentando apontar as coisas positivas e negativas do capitalismo e do socialismo. E aí eu volto com o desenvolvimento da aula na semana que vem. Tranquilo? Beleza assim, né, gente? Então, obrigado pela participação, por ligarem a câmera e não me deixar aqui sozinho, tá bom? A gente se fala na próxima. Tamo junto sempre. Um abraço. Até mais. Valeu. Valeu.